Olá, meu nome é Matheus Ferreira Correia, aluno de Engenharia Elétrica da UFMT. Vim apresentar um trabalho de sinais e sistemas, com o tema reconstrução de sinais e conversão de analógico para digital. Reconstrução de sinais. Na conversão de analógico para digital ou digital para analógico, nós temos o processo de reconstrução de sinais, que seria que uma função contínua, como mostrado aqui, uma função contínua definida para todos os tempos, nós, passando pelo processo de amostragem, nós obtemos uma função contínua amostrada, com valores não nulos somente nas amostras. E depois disso, nós queremos voltar para a nossa função contínua reconstruída, que seria uma representação dessa nossa primeira função contínua. Então, todo o processo de conversão se baseia nessa reconstrução de sinais. O processo de reconstrução de um sinal em tempo contínuo, x de t, a partir de suas amostras, também é chamado de interpolação. Essa reconstrução é feita passando o sinal amostrado através de um filtro passo-abaixo. Nós começamos primeiro pela interpolação simples, que seria o uso de um filtro de interpolação, um filtro simples. Um filtro simples, cuja resposta ao impulso é este pulso retangular. Esse pulso retangular que nós temos aqui. Cada amostra em x de t irá gerar um pulso de porta correspondente, resultando na saída filtrada, que é uma aproximação em degrau de x de t, como mostrado nessa figura aqui, em pontilhado. Esse filtro, portanto, fornece uma forma simples de interpolação. Esse filtro também é chamado de filtro retentor de ordem zero, com a sigla ROZ. Depois da interpolação simples, nós podemos avançar e ir para a interpolação ideal. A interpolação ideal seria um processo de reconstrução perfeita de um sinal contínuo, a partir de suas amostras discretas, desde que elas sejam tomadas de acordo com o teorema de amostragem de Nyquist, do tópico anterior. Esse teorema estabelece que um sinal pode ser perfeitamente reconstruído se ele for amostrado a uma taxa de pelo menos 2 vezes a frequência máxima desse sinal. A resposta ao impulso desse filtro é a transformada inversa de Fourier, nessa figura A. Quando o sinal amostrado x de t é aplicado à entrada desse filtro, a saída é x de t. Cada amostra em x de t, sendo um impulso, gera um pulso SIC de altura igual à força da amostra, como ilustrado nessa figura aqui de baixo. Nós temos o nosso sinal amostrado em x barra de t e esse sinal reconstruído em x de t. Tudo pela nossa interpolação ideal. Filtro anti-Aliasing e Aliasing. O Aliasing seria um efeito de ruído, um efeito de estragar o nosso sinal, um efeito de prejudicar o nosso sinal. E o Aliasing ele é causado quando ocorre a taxa de amostragem ser muito baixa para capturar todas as informações do nosso sinal original, especialmente as frequências mais altas. O que isso vai causar para o nosso sinal? O que causa é que as frequências mais altas do sinal original se misturam com as frequências mais baixas, causando assim uma distorção indesejada do nosso sinal amostrado. Um exemplo prático seria em distorção de áudio, como zumbidos, como os ruídos, ou mudanças indesejadas até mesmo no tom do nosso som, seriam causadas por esse efeito Aliasing. E aí, para nós superarmos esse efeito Aliasing, nós utilizamos outro filtro, um filtro anti-Aliasing. Esse filtro tem o propósito para eliminar ou atenuar as frequências mais altas de um sinal antes de sua amostragem.
evitando assim o efeito aliasing. Ele funciona como um filtro pasta baixa, que remove ou reduz as frequências acima da metade da taxa de amostragem, garantindo que apenas as frequências permitidas pelo teorema de Nyquist sejam amostradas. Isso nos ajudaria a manter a integridade do nosso sinal, melhorando a qualidade do sinal reconstruído. Isso é aplicado naquele exemplo que nós demos sobre a captura de áudio, eliminando assim os efeitos que o aliasing poderia causar no nosso sinal. Então, garantindo uma amostra precisa e livre do efeito aliasing. Aqui nós podemos ver o que o efeito aliasing causa com o nosso sinal, e aqui nós podemos ver o que o filtro anti-aliasing nos oferece, tirando todo o ruído, tirando toda a interferência que esse efeito teria sobre o nosso sinal. Agora nós partimos para a conversão de analógico para digital. Depois de entendermos a reconstrução, entendermos o efeito aliasing que pode ser causado por meio da amostragem e tudo mais, nós vamos direto agora para a conversão do analógico para o digital. Todo mundo sabe que é uma conversão de sinais analógicos para digitais. É um processo em que um sinal contínuo, como uma onda de áudio ou um sinal de vídeo, é transformado em uma série de valores discretos para que possa ser armazenado ou processado digitalmente. O primeiro passo é a amostragem, depois a quantização e a codificação. Nós já falamos sobre a amostragem, na verdade, nós já comentamos sobre a amostragem, mas a amostragem está no tópico anterior do livro. Então agora nós vamos falar sobre a quantização. A quantização é uma forma... É o segundo passo da nossa conversão. Ela é a divisão. Vamos falar que a quantização é a forma de quantizar o nosso sinal amostrado já. Durante a quantização, o intervalo de valores de sinal é dividido em níveis ou intervalos distintos. Cada intervalo representa o conjunto de valores do sinal. E o mapeamento para esses níveis é cada amostra do sinal é associada a um nível, um intervalo mais próximo. Por exemplo, se o sinal tiver um valor de amplitude 5, os intervalos de quantização forem de 0 a 5, de 5 a 10, o valor de 5 será mapeado para o segundo intervalo. O erro de quantização. Ao mapear o valor de uma amostra para um nível específico, pode haver uma diferença entre o valor real do sinal e o valor quantizado. Essa diferença é chamada de erro de quantização. O erro de quantização pode introduzir distorções ou ruídos no sinal. E como resolvemos isso? Aumentando os níveis ou intervalos em que o sinal é dividido. Uma resolução maior, mais níveis, proporciona uma maior precisão na representação do sinal, enquanto uma resolução menor, menos níveis, pode resultar em perda de detalhes. Aqui nós temos o exemplo da quantização. Aqui as nossas amostras quantizadas de x de t. Agora, a codificação. A codificação é o processo pelo qual os valores quantizados de um sinal... Lembrando, a quantização é uma etapa fundamental no processo da conversão, certo? E ela envolve a conversão de valores contínuos, como a amplitude de um sinal, em valores discretos. Já a codificação é o processo pelo qual os valores quantizados de um sinal são convertidos em uma sequência de bits para serem armazenados, processados ou transmitidos digitalmente. A codificação ocorre após o processo de quantização durante a conversão de sinais analógicos digitais. Assim, nós temos um exemplo de codificação. Vamos pegar esse aqui, 0110. Ele é o equivalente binário da nossa forma de onda quantizada. E aqui podemos pegar o 3, que é 0011, que é o equivalente binário da nossa quantificação. Aqui nós temos um exemplo. Um sinal x de t limitado em faixa a 3 kHz é mostrado uma taxa de 33% mais alta do que a taxa de Nyquist. O erro máximo aceitável na amplitude da amostra, o erro máximo devido à quantização, é 0,5% da amplitude V. As amostras são quantizadas, codificadas em binário. Então,
nós devemos obter a taxa de amostragem necessária. Nós devemos obter a taxa de amostragem necessária, o número de bits necessário para codificar cada amostra e a taxa de bits do sinal PCM resultante. Qual que é o primeiro passo desse nosso exemplo? Primeiro passo do nosso exemplo seria calcular a taxa de amostragem de Nwixt, que podemos calcular como F é igual a 2 vezes 3.000 Hz, que nos foi dado, que é igual a 6.000 Hz. Depois de calcular a taxa de amostragem de Nwixt, podemos calcular a taxa real de amostragem, que é esses 6.000 Hz vezes 1 vezes 1/3, que é igual a 8.000 Hz. O passo de quantização é delta, e o erro máximo de quantização é mais ou menos delta sobre 2, no qual delta é igual a 2 vezes VL. O erro máximo devido à quantização é delta sobre 2. Não deve ser maior do que 0,5% da amplitude de pico do nosso sinal. Portanto, nós temos delta sobre 2 igual a V sobre L, que é 0,5 sobre 100 V. Isso nos vai dar L igual a 200. Para o código binário, L deve ser uma potência de 2. Logo, o próximo valor mais alto de que L é uma potência de 2 é L256. Como log 256 igual a 8, precisamos de 8 bits para codificar cada amostra. Dessa forma, a taxa de bits do sinal PCM é 8.000 Hz vezes 8, que é 64.000 bits por segundo. E assim, nós conseguimos resolver um exercício de conversão de analógico para digital. E assim terminamos a nossa apresentação.